Meu nome é Ricardo e estou prestes a contar a história de como meu casamento de 7 anos terminou com uma única mensagem de texto e como esse momento mudou tudo o que eu pensava saber sobre a mulher com quem estava dividindo minha vida. Minha esposa pediu o divórcio por mensagem de texto, dizendo que queria algo melhor. Foi uma manhã de terça-feira em junho, quando meu telefone vibrou. Eu estava sentado no meu escritório em casa, revisando relatórios trimestrais da empresa de consultoria onde trabalhava há 5 anos. A mensagem era de Marina, minha esposa. Ricardo, quero o divórcio. Não posso mais fazer isso. Vou buscar minhas coisas no fim de semana. Fiquei olhando para a tela, lendo 3 vezes, sem explicação, sem tentativa de conversa. Apenas um anúncio frio e clínico entregue como se estivesse cancelando uma reserva para jantar. Depois de 7 anos de casamento, 26 meses tentando ter filhos e incontáveis conversas sobre nosso futuro juntos, era assim que terminava. A maioria dos homens teria ligado imediatamente, exigindo explicações, talvez até corrido para o escritório dela no centro da cidade onde trabalhava como gestora de propriedades para imóveis corporativos de alto padrão. Mas algo sobre o tom daquela mensagem tão calculado, tão final, me fez pausar. Em vez disso, digitei de volta uma única palavra. Ok. Coloquei o telefone de lado e voltei para minhas planilhas. O engraçado é que nem fiquei surpreso. Não, realmente a Marina que enviou aquela mensagem não era a mesma mulher com quem me casei 7 anos atrás, numa pequena cerimônia na casa dos pais dela em Curitiba. Aquela Marina tinha sido carinhosa, espontânea e genuinamente feliz com nossa vida modesta, mais confortável em nossa casa no subúrbio de São Paulo. Ela costumava brincar sobre minha natureza metódica, me chamando de seu rocha e de estável, enquanto ela fornecia a emoção e aventura. Mas nos últimos 8 meses, algo tinha mudado. Começou quando ela se juntou à Elegância Imóveis, uma dessas empresas de gestão imobiliária boutique que atendem clientes com mais dinheiro que sensatez. De repente, nossas conversas ficaram cheias de falas sobre carros de luxo, bolsas de grife e apartamentos de veraneio em Florianópolis. Ela começou a trabalhar até tarde, mais frequentemente, participando de eventos de networking que pareciam acontecer a cada 2 noites e desenvolvendo amizades com pessoas cujos nomes eu só ouvia de passagem. A mudança mais significativa veio através de sua nova melhor amiga, Beatriz. Beatriz era tudo o que Marina parecia querer se tornar. Polida, rica, casada com um executivo de tecnologia que a cobria de presentes caros. Marina voltava para casa de seus almoços em lugares como o salão de chá francês, com sacolas de compras de lojas que nunca podemos pagar, alegando que eram investimentos em sua imagem profissional. Quando questionei os extratos do cartão de crédito mostrando cobranças de R$ 350 por uma única blusa ou 600 por sapatos, Marina ficava na defensiva. Você não entende o negócio de gestão imobiliária, Ricardo, ela dizia, sua voz assumindo esse tom novo e ligeiramente condescendente que eu nunca havia ouvido antes. Imagem importa quando você está lidando com clientes que têm orçamentos de 7 dígitos. A mulher que costumava estar perfeitamente satisfeita com nossas viagens matinais de sábado ao mercado dos produtores e noites de cinema em casa, agora parecia inquieta, constantemente navegando pelas contas do Instagram de influenciadoras de estilo de vida e blogueiras de viagens de luxo. Ela me mostrava fotos de apartamentos, coberturas e férias exóticas com essa expressão melancólica, como se nossa vida juntos fosse de alguma forma insuficiente. Tentei me adaptar, sugeri que fizéssemos férias melhores naquele verão. Talvez gastássemos um pouco mais num fim de semana na região de Gramado, mas não foi suficiente. Nada parecia ser suficiente, mas Marina havia desenvolvido essa fome por um estilo de vida que minha renda anual estável de R$ 52 mil não podia proporcionar. E ela se certificou de que eu soubesse disso através de comentários sutis e suspiros não tão sutis. O ponto de ruptura chegou 3 semanas antes do texto do divórcio. Marina anunciou que estava indo para Balneário Camboriú com Beatriz e algumas outras mulheres do escritório para uma conferência de negócios. A parte da conferência pode ter sido verdade, mas as fotos que ela postou nas redes sociais mostravam jantares caros, acesso VIP a clubes e compras que teriam estourado nosso orçamento mensal 2 vezes. Quando ela voltou, estava diferente, distante. Ela se movia pela nossa casa como se já estivesse vivendo em outro lugar, em sua mente. Nossas conversas se tornaram transacionais, contas para pagar, horários para coordenar, manutenção básica da casa. O carinho que nos havia sustentado através de 7 anos de casamento havia evaporado, substituído por essa eficiência fria que me fazia sentir como um colega de quarto que ela mal tolerava. Agora, sentado no meu escritório com seu texto de divórcio ainda brilhando na tela do meu telefone, percebi que Marina não havia apenas decidido que queria sair do nosso casamento. Ela havia estado planejando essa estratégia de saída por meses, cuidadosamente construindo sua nova identidade, enquanto sistematicamente desmontava a conexão emocional que uma vez compartilhamos. O texto não foi impulsivo, foi calculado, provavelmente composto com a contribuição de Beatriz durante um de seus almoços caros. Meu telefone vibrou novamente.
Outra mensagem de Marina. Espero que possamos lidar com isso de forma madura. Acho que é melhor para nós dois. Olhei para aquela mensagem e senti algo que não havia experimentado em meses. Clareza. A mulher com quem me casei nunca teria lidado com algo tão importante através de mensagens de texto. A mulher com quem me casei teria se sentado comigo, provavelmente tomando café na nossa mesa da cozinha e conversado sobre quaisquer problemas que estivéssemos enfrentando. Esta nova versão de Marina, aquela que media seu valor por sua proximidade com riqueza e status, era uma estranha usando o rosto da minha esposa. Peguei meu telefone e digitei de volta. O que você achar melhor, Marina? Então fiz algo que se provaria ser a decisão mais importante que tomaria em toda essa situação. Em vez de me lamentar ou ligar para meus amigos para reclamar, abri meu laptop e pesquisei advogados de divórcio em São Paulo. Ao meio-dia, tinha consultas agendadas com 3 advogados diferentes para aquela mesma semana. Depois de 7 anos de casamento, havia aprendido algumas coisas sobre minha esposa. Marina era impulsiva, movida pela emoção e terrível em pensar nas consequências de longo prazo de suas decisões. Ela também estava convencida de que eu era previsível, passivo e lidaria com esse divórcio da mesma forma que lidava com tudo o mais em nosso relacionamento, sendo acomodatício e colocando as necessidades dela antes das minhas. Ela estava prestes a descobrir que havia dramaticamente subestimado o homem com quem vivera por 7 anos. A mesma natureza metódica que me fazia bom no meu trabalho, a mesma atenção aos detalhes que havia construído nossa segurança financeira e o mesmo pensamento estratégico que nos havia levado através de desafios anteriores, estava prestes a ser focado em me proteger de maneiras que Marina não podia imaginar. Eu tinha o pressentimento de que seria um fim de semana muito interessante. Naquela noite, Marina chegou em casa por volta das 19h30, que havia se tornado seu horário normal desde que começou na Elegância Imóveis. Ela entrou pela porta com seu passo confiante habitual, bolsa de grife pendurada no ombro, chaves do carro tilintando em sua mão com manicure. Se estava nervosa sobre a bomba do divórcio que havia largado naquela manhã, certamente não demonstrava. "Oi", ela disse, não exatamente encontrando meus olhos enquanto se dirigia direto para a cozinha. "Vou apenas pegar algumas coisas para o jantar. Beatriz e eu vamos discutir a logística de tudo." "Claro que vão", respondi, mantendo minha voz neutra. "Fique à vontade." Ela pausou na porta da geladeira, provavelmente esperando mais reação quando simplesmente voltei a ler no meu tablet. Ela continuou coletando itens com mais barulho que o necessário, claramente tentando provocar algum tipo de resposta. Depois de 15 minutos de bater armários agressivamente, ela saiu sem outra palavra. O que Marina não sabia era que sua partida me deu a oportunidade que eu estava esperando. 3 meses antes, quando ela havia começado a agir de forma misteriosa sobre seu telefone, eu havia casualmente pedido ao técnico da loja para me ajudar a configurar um plano de compartilhamento familiar para nossas contas do iCloud para emergências. Eu havia dito a Marina, e ela concordou, sem prestar muita atenção aos detalhes técnicos. Naquela noite, acessei nosso fluxo de fotos compartilhadas e backups de mensagens. O que encontrei foi pior do que eu havia imaginado, mas também exatamente o que precisava. A primeira descoberta foi um chat em grupo chamado Operação Um Novo Começo, entre Marina, Beatriz e 2 outras mulheres que eu não reconhecia. As mensagens voltavam 4 meses e pareciam uma sessão de planejamento estratégico para terminar casamentos. O papel de Beatriz como líder era claro desde o início. "Meninas, a vida é muito curta para se contentar com homens medíocres, com rendas medíocres. Merecem melhor." As contribuições de Marina para essa conversa me embrulharam o estômago. "Ricardo é tão previsível. Ele provavelmente vai chorar e me implorar para ficar. Talvez oferecer terapia de casal. Ele não faz ideia do que está por vir." Outra mensagem de 2 semanas atrás. "Beatriz está certa sobre colocar minhas finanças em ordem primeiro. Tenho movido dinheiro para uma conta separada gradualmente. Ele é tão confiante, nunca verifica nada." Mas a evidência mais prejudicial estava nas mensagens privadas de Marina com Beatriz. Screenshot após screenshot de nossos extratos bancários, fotos de nossas declarações de imposto, até fotos dos meus documentos comerciais do meu escritório em casa. Marina havia estado sistematicamente documentando nossos bens e compartilhando com Beatriz, que aparentemente a estava ajudando a planejar a forma mais vantajosa de pedir o divórcio. Uma troca da semana passada deixou tudo cristalino. "Beatriz, lembre-se, você quer ser aquela que parece razoável. Registre primeiro, alegue diferenças irreconciliáveis e peça pensão alimentícia temporária enquanto os bens são divididos." "E quanto à casa?" perguntava Marina. Beatriz respondeu. "São Paulo é um estado sem culpa, mas juízes gostam de esposas que parecem cooperativas. Peça a casa e metade das contas de aposentadoria dele. Ele provavelmente concordará para evitar conflito." "E se ele não concordar?" perguntou Marina. "Confie em mim", escreveu Beatriz. "Homens como Ricardo sempre cedem quando percebem o quão caros são os advogados."
Além disso, você conhece todas as fraquezas financeiras dele. Ele tem estado tão focado em construir aquele fundo de emergência, ele não vai querer esgotá-lo em taxas legais. Ler aquelas mensagens foi como assistir uma gravação do meu próprio assassinato sendo planejado. A mulher que havia compartilhado uma cama comigo por 7 anos estava tratando o nosso casamento como um negócio ruim, calculando a estratégia de saída mais lucrativa com a precisão fria de um invasor corporativo. Mas Marina havia feito um erro crítico de cálculo. Ela assumiu que eu era o mesmo homem que havia sido atropelado por seu comportamento cada vez mais exigente no último ano. Ela pensou que o Ricardo, que havia quietamente absorvido suas críticas sobre nosso estilo de vida, que havia trabalhado horas extras para pagar por seu guarda-roupa profissional caro, que nunca questionou suas noites tardias misteriosas e viagens de fim de semana, continuaria sendo o mesmo cara durante nosso divórcio. Ela estava errada. Na manhã seguinte, estava sentado no escritório de Fernanda, uma das advogadas de divórcio mais respeitadas de São Paulo. Fernanda estava no início dos 50 anos, com cabelo grisalho como aço e o tipo de comportamento direto que vem de 25 anos lidando com divórcios complicados. Senhor Ricardo, ela disse, depois de revisar as cópias impressas das mensagens que trouxe. Sua esposa cometeu vários erros significativos de julgamento. Primeiro, documentar seus bens e compartilhá-los com terceiros pode ser considerado quebra de dever fiduciário. Segundo, a movimentação sistemática de fundos matrimoniais para contas separadas é algo que juízes levam muito a sério. Quais são minhas opções? Perguntei. Fernanda sorriu sombriamente. Mais do que ela pensa que você tem. A lei lhe permite solicitar ordens de restrição temporárias em todos os bens matrimoniais. Podemos congelar contas bancárias, cartões de crédito e prevenir qualquer decisão financeira importante até o divórcio ser finalizado. Quão rapidamente podemos nos mover? Se você está sério sobre isso, posso ter a papelada registrada até meio-dia hoje. A beleza da estratégia de sua esposa é que ela tem estado tão focada em planejar sua saída que não considerou o quão vulnerável sua posição atual realmente é. Aqueles almoços caros e viagens de compras, se ela tem usado fundos matrimoniais para despesas desnecessárias enquanto planeja se divorciar de você, isso é dissipação de bens. Um juiz não vai ver isso com bons olhos. Na quinta-feira à tarde, tudo estava em movimento. Fernanda havia registrado ordens de restrição temporárias em todas as nossas contas, citando o plano documentado de Marina para esconder bens matrimoniais. Ela também havia solicitado uma audiência de emergência baseada em evidência de má conduta financeira. Mais importante, ela havia preparado documentos que legalmente exigiriam que Marina prestasse contas de cada real que gastou de nossas contas conjuntas nos últimos 6 meses. As ordens de restrição foram concedidas na sexta-feira, às 14 horas. Às 15 horas, havia contatado nosso banco e empresas de cartão de crédito para implementar as ordens judiciais. Às 16 horas havia trocado as fechaduras da nossa casa, algo que a lei de São Paulo me permitia fazer, já que ambos nossos nomes estavam na hipoteca e eu podia provar que era o residente principal pagando todas as despesas domésticas. Naquela noite, sentei na minha cozinha com uma xícara de café e o laptop de Marina, que ela havia convenientemente deixado para trás em sua pressa para jantar com Beatriz. Seu histórico de navegação contava uma história interessante. Listagens de apartamentos de luxo no centro de São Paulo, concessionárias de carros caros e sites de namoro, onde ela já havia criado um perfil usando fotos de sua recente viagem a Balneário Camboriú. Sua conta de e-mail revelou evidências ainda mais condenatórias. Correspondência com um advogado de divórcio que aparentemente lhe disse que podia esperar pensão alimentícia significativa e pelo menos metade de todos os bens matrimoniais. Mensagens com escritórios de aluguel de apartamentos sobre depósitos e verificações de crédito. Mais reveladoras, uma troca de e-mails com um consultor financeiro sobre otimizar seu acordo de divórcio para fins fiscais. Marina havia estado planejando esse divórcio por meses, tratando como um empreendimento comercial lucrativo. Ela havia documentado nossos bens, movido dinheiro, consultado advogados e até começado a procurar por seu estilo de vida pós-divórcio. Tudo enquanto eu estava trabalhando horas extras para pagar por seus gostos caros e acreditando que estávamos passando por uma fase difícil em nosso casamento. Mas seu maior erro foi subestimar o homem para quem ela havia estado mentindo por meses. A mesma atenção aos detalhes que me fazia bem-sucedido na consultoria, a mesma abordagem metódica que havia construído nossa segurança financeira, estava agora focada em me proteger de sua traição calculada. Meu telefone tocou às 18h30. Era Marina, e ela soava em pânico. Ricardo, o que você fez? Meu cartão de crédito foi recusado no jantar, e Beatriz disse que o cartão dela também foi recusado. O banco diz que nossas contas estão congeladas. Isso está correto? Isso está correto, respondi calmamente. Recebi uma ordem judicial hoje, congelando todos os bens matrimoniais pendentes nossos procedimentos de divórcio. Tenho certeza de que seu advogado explicará os detalhes para você. Que advogado, Ricardo?
Que diabos está acontecendo? Verifique seu e-mail, Marina. Você deveria ter recebido cópias de todos os documentos judiciais até agora. Ficarei na casa, já que o tribunal me designou como residente temporário. Você precisará encontrar outras acomodações até resolvermos os detalhes. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por quase 30 segundos. Ricardo, ela finalmente disse, sua voz menor do que eu havia ouvido em meses. Podemos conversar sobre isso como adultos? Tenho certeza de que podemos resolver algo sem advogados e ordens judiciais. Acho que esse navio partiu. Respondi. Quando você começou a planejar esse divórcio, 4 meses atrás, enquanto tirava fotos dos meus documentos comerciais, meu advogado entrará em contato com o seu para agendar uma reunião. Tenha uma boa noite, Marina. Desliguei o telefone e tomei outro gole do meu café. Lá fora, o sol de inverno estava se pondo sobre a Serra da Mantiqueira, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar claramente. Marina estava prestes a aprender que o homem que ela havia estado dando como garantido estava cheio de surpresas. A manhã de sábado chegou com o tipo de ar fresco de junho que geralmente fazia Marina querer passar o dia caminhando nas colinas. Em vez disso, observei da janela do meu escritório em casa enquanto seu BMW prateado estacionou na nossa garagem às exatas 9 horas. Ela ficou sentada no carro por vários minutos, provavelmente se preparando para o que assumiu que seria um confronto onde poderia me manipular de volta a ser o marido acomodado com quem se acostumara. Quando finalmente se aproximou da porta da frente, ouvi sua chave deslizar na fechadura, seguida por mexidas confusas. Depois, tentativas mais agressivas. Depois de cerca de 2 minutos disso, a campainha tocou. Abri a porta para encontrar Marina parada na nossa varanda, com 2 malas grandes e uma expressão que nunca havia visto antes. Incerteza genuína misturada com os primeiros sinais de medo real. Ricardo, disse ela, tentando manter seu tom confiante habitual, mas não conseguindo completamente. Minha chave não funciona. Isso está correto, respondi. As fechaduras foram trocadas ontem como parte das ordens judiciais temporárias. Esta é agora considerada a minha residência principal até nossos procedimentos de divórcio estarem completos. Ela me olhou como se eu tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Isso é ridículo. É minha casa também. Podemos resolver isso sem todo esse drama legal. Na verdade, não podemos, disse, pegando meu telefone para mostrar os documentos judiciais oficiais. O juiz Mendes emitiu ordens de restrição temporária em todos os bens matrimoniais, incluindo esta casa. Estou legalmente designado como residente principal, já que sou quem tem pagado a hipoteca, utilidades e manutenção pelos últimos 3 anos, enquanto você tem gastado nosso dinheiro em roupas de grife e jantares caros. A cor sumiu do rosto dela enquanto lia os documentos legais. Você não pode estar falando sério. Onde eu deveria morar? Assumi que ficaria com Beatriz. Respondi. Vocês duas parecem ter planejado tudo mais juntas. Foi aí que vi a primeira rachadura em sua compostura. Suas mãos, perfeitamente manicuradas, começaram a tremer ligeiramente enquanto ela rolava pelas ordens judiciais no meu telefone. Ricardo, você não entende. Eu não posso... O marido de Beatriz é complicado. Tenho certeza de que descobrirá algo, disse. Você se tornou muito esperta nos últimos meses. Ela tentou várias outras abordagens. Lágrimas, raiva, tentativas de sedução, promessas de resolver as coisas, mas permanecia educadamente inabalável. Finalmente ela pegou suas malas e foi embora, mas não antes de tentar uma última manipulação. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Sei coisas sobre seu negócio que poderiam causar problemas para você. Tenho certeza de que sabe, respondi. Apenas lembre-se de que ameaçar seu cônjuge durante procedimentos de divórcio é algo que juízes levam muito a sério. Tenha um bom dia, Marina. Depois que ela foi embora, liguei para Fernanda para relatar a interação. Documente tudo, ela aconselhou. O comportamento dela está seguindo um padrão previsível. Primeiro negação, depois barganha, depois ameaças. A fase da raiva está chegando. Ela estava certa. As mensagens começaram naquela tarde. 2h15. Ricardo, estou ficando no motel. Isso é insano. Me ligue para podermos conversar como adultos razoáveis. 2h47. Meus cartões de crédito não estão funcionando. O banco diz que as contas estão congeladas. Como eu deveria comprar comida? 3h30. Isso é assédio. Você não pode simplesmente me cortar financeiramente. Tenho direitos. 4h15. O advogado de Beatriz diz que o que você está fazendo é ilegal. Você vai ter problemas sérios. 5h50. Ricardo, por favor. Sinto muito pela mensagem de texto. Estava emocional. Podemos consertar isso? Não respondi a nenhuma delas. Fernanda havia sido clara. Documente tudo, mas não se envolva em conversas emocionais que poderiam ser usadas contra mim depois. No domingo, as mensagens estavam chegando a cada hora. 08h15. Tive que usar o cartão de crédito de emergência para pagar o hotel. Você tem alguma ideia de quão embaraçoso isso é? 9h33. Beatriz diz que o marido dela está fazendo perguntas sobre nossa amizade. Não posso mais ficar com eles. 11h47. O hotel está pedindo um cartão diferente. Todos os nossos estão sendo recusados. O que você disse ao banco? 1h12. Isso é abuso financeiro, Ricardo. Estou documentando tudo para meu advogado. 2h55. Estou no McDonald's porque é tudo o que posso pagar. Está feliz agora?
4:18. Meus pais estão perguntando por que não estou atendendo suas ligações. O que eu deveria dizer a eles? As mensagens de domingo à noite mostraram uma Marina diferente, uma que eu não havia visto desde os primeiros dias do nosso casamento. 7:40. Ricardo, estou com medo, não entendo o que está acontecendo. Podemos, por favor, apenas conversar? 8:45. Cometi erros, mas isso não é justo. Nunca quis te machucar. 9:50. Fico pensando sobre nosso primeiro apartamento quando éramos tão felizes com tão pouco. Talvez possamos encontrar isso novamente. 11 da noite. Te amo. Sei que não ajo como se amasse, mas amo. Por favor, não jogue fora 7 anos. Segunda-feira trouxe uma nova onda de desespero. 6 horas. Dormi no meu carro ontem à noite. O hotel me expulsou. Isso foi longe demais. Às 7:30. Estou fora do seu escritório. Por favor, desça para podermos conversar. As pessoas estão olhando. Às 8:15. A segurança me pediu para sair do prédio. Ricardo, no que nos tornamos? Naquela tarde, recebi uma ligação de um número que não reconhecia. Era Marina ligando do telefone de Beatriz. Ricardo, isso é insano, ela disse. Sua voz trêmula e tensa. Não como uma refeição de verdade há 2 dias. Estou ficando no meu carro. Você quer que eu passe fome? Marina, respondi calmamente. Você tem um emprego? Você ganha comissões decentes das vendas imobiliárias. Pode cuidar de si mesma. Você sabe que não fechei nenhum negócio em 6 semanas, ela disse. Desespero se infiltrando em sua voz. Todo o meu dinheiro estava indo para nossa conta conjunta. Não tenho acesso a nada. Isso era mentira. E nós dois sabíamos. A evidência que encontrei mostrava que ela havia estado sistematicamente movendo dinheiro para uma conta separada por meses. Mas aparentemente, ela já havia gasto a maior parte em suas mudanças de estilo de vida caras. Marina, disse. Tenho certeza de que seu advogado explicará suas opções durante a audiência de emergência na quarta-feira. Que audiência de emergência? Aquela onde você precisará prestar contas dos 12 mil reais que moveu de nossa conta poupança conjunta nos últimos 4 meses e dos 8 mil reais em cobranças de cartão de crédito para compras não essenciais durante o mesmo período. O silêncio se estendeu tanto que pensei que ela havia desligado. Ricardo, ela finalmente sussurrou. Nunca quis que chegasse tão longe. Estava confusa, tomando decisões ruins. Beatriz me convenceu de que merecia melhor, mas vejo agora que já tinha tudo o que precisava. Você está certa, concordei. Você tinha tudo o que precisava e escolheu jogar fora por algo que nunca foi real. As mensagens de terça mostraram um colapso completo da mulher confiante que havia me enviado um texto de divórcio apenas 5 dias antes. 8:30. Liguei para meus pais. Eles estão horrorizados. Querem saber o que fiz para destruir nosso casamento? 9:45. Beatriz não retorna minhas ligações. Acho que o marido dela descobriu sobre tudo. 10:20. Tentei voltar para a Elegância Imóveis. Disseram que estou em licença indefinida enquanto revisam minha conduta. 12:30. Ricardo, estou te implorando. Sei que cometi erros terríveis, mas por favor, não me destrua completamente. 2:30. Fico pensando sobre o dia do nosso casamento. Como éramos felizes. Você prometeu me amar para sempre. 4:45. Encontrei as mensagens que você deve ter visto. Entendo porque está bravo, mas nunca realmente executei a maioria dos planos de Beatriz. 6 da noite. Estou sentada no nosso lugar antigo, perto do parque onde você pediu minha mão. Você se lembra do que disse sobre sempre sermos uma equipe? 8:30. Joguei fora a coisa mais importante da minha vida por pessoas que nem se importam comigo. Sinto muito. Naquela noite, pela primeira vez desde que toda essa situação começou, senti uma faísca da velha simpatia que costumava ter por Marina quando ela tomava decisões impulsivas. Mas então me lembrei da forma sistemática como ela havia documentado nossos bens, os meses de mentiras, o cálculo frio por trás de seu anúncio de divórcio. A mulher me enviando essas mensagens desesperadas não era a Marina real, assim como a exploradora interesseira não havia sido. Ela era simplesmente qualquer versão de si mesma que pensava que conseguiria o que queria no momento. A audiência de emergência de quarta revelaria qual versão apareceria no tribunal. A noite de terça trouxe um desenvolvimento inesperado que mudou tudo o que eu pensava saber sobre a situação de Marina. Um homem chamado Felipe ligou para meu celular por volta das 7 da noite, se apresentando como marido de Beatriz. Senhor Ricardo, disse ele, sua voz carregando o tipo de raiva controlada que vem de descobrir verdades desagradáveis. Acredito que precisamos conversar. Tenho informações que acho que você achará muito interessantes sobre o que nossas esposas têm planejado. Concordamos em nos encontrar na manhã de quarta num café no centro da cidade, 2 horas antes da minha audiência de emergência no tribunal. Felipe se revelou um homem alto e bem vestido no início dos 40, com o tipo de olhos cansados que sugeriam que ele estava lidando com seus próprios problemas matrimoniais há algum tempo. Descobri sobre o pequeno negócio de consultoria de divórcio de Beatriz, ele disse, deslizando uma pasta Manila pela mesa. Completamente por acaso. Ela deixou seu laptop aberto na semana passada e vi mensagens não apenas da sua esposa, mas de 3 outras mulheres. Aparentemente, ela tem administrado uma operação paralela, ajudando esposas insatisfeitas a planejar divórcios estratégicos por uma porcentagem de seus acordos. A pasta continha impressões que gelaram meu sangue. Beatriz não havia apenas estado aconselhando Marina.
Ela havia estado orientando múltiplas mulheres através de esquemas elaborados para maximizar seus pagamentos de divórcio, enquanto minimizava os direitos de seus maridos. A operação era sofisticada, com conselhos padronizados sobre esconder bens, fabricar motivos para pensão alimentícia e até recomendações para advogados específicos que eram conhecidos por serem agressivos em proteger os interesses das mulheres. Sua esposa era, na verdade, um dos casos mais conservadores de Beatriz. Felipe continuou sombriamente. Algumas dessas outras mulheres estavam planejando registrar falsas alegações de violência doméstica e esconder bens significativos em contas offshore, ou até realocar filhos para estados diferentes, antes de pedir o divórcio. Os documentos mais perturbadores mostravam a estrutura de taxas de Beatriz. 20% de qualquer acordo, acima de R$100 mil com bônus para prêmios particularmente grandes. Ela havia transformado destruição de casamentos num modelo de negócio lucrativo. Por que está me mostrando isso? Perguntei. Porque Beatriz destruiu meu casamento também, respondeu Felipe. Ela convenceu minha esposa de que eu estava controlando-a financeiramente porque questionei seus hábitos de gastos. 3 anos atrás, Verônica pediu o divórcio usando o manual de Beatriz. A única razão pela qual descobri sobre o envolvimento de Beatriz foi porque Verônica se sentiu culpada depois e confessou tudo. Vocês se reconciliaram? Não, ele disse tristemente. O dano foi muito extenso, mas aprendi algo importante. Beatriz mira em mulheres que estão passando por crises de identidade ou se sentindo insatisfeitas com suas vidas. Ela as convence de que seus problemas são culpa dos maridos e que o divórcio é a solução para toda a sua infelicidade. Felipe explicou que o padrão de Beatriz era sempre o mesmo: identificar esposas vulneráveis, geralmente mulheres que recentemente começaram a trabalhar em ambientes de alta renda ou desenvolveram gostos caros, então, sistematicamente envenenar suas perspectivas sobre seus casamentos, enquanto fornecia apoio tático para terminá-los lucrativamente. A parte realmente doentia, Felipe acrescentou, é que o próprio casamento de Beatriz é miserável. Ela trata isso como um jogo, destruindo relacionamentos de outras pessoas porque não consegue consertar o seu próprio. A evidência que Felipe forneceu era devastadora. Beatriz havia estado operando seu negócio informal de consultoria de divórcio por mais de 4 anos, com pelo menos 15 mulheres documentadas como clientes. Várias haviam pago taxas substanciais de seus acordos de divórcio, e Beatriz havia até escrito guias detalhados sobre tópicos como maximizando pedidos de pensão alimentícia e proteção de bens durante dissolução matrimonial. Mais importante para minha situação, os documentos mostravam que o plano de Marina havia sido ainda mais extenso do que eu havia percebido. Beatriz havia aconselhado ela a deixar o emprego depois que o divórcio fosse finalizado, alegar que não podia trabalhar devido a trauma emocional e buscar tanto pensão alimentícia quanto uma parte dos bens do meu negócio. A linha do tempo mostrava que Marina deveria permanecer casada comigo por pelo menos mais 1 ano, enquanto sistematicamente documentava qualquer comportamento que pudesse ser usado para alegar abuso emocional ou financeiro. Beatriz disse a Marina para manter um diário, explicou Felipe, de cada discussão, cada vez que você questionou seus gastos, cada instância onde você pareceu controlador. Ela estava construindo um caso para alegar que você era emocionalmente abusivo, o que teria fortalecido sua posição tanto para a pensão alimentícia quanto divisão de bens. A evidência verdadeiramente prejudicial estava nas comunicações de Beatriz com advogados. Ela mantinha relacionamento com vários advogados de divórcio que eram conhecidos por táticas agressivas e havia estado referindo suas clientes para esses advogados enquanto recebia propinas por casos bem-sucedidos. Senhor Ricardo, Felipe disse enquanto nos preparávamos para sair, quero que a operação de Beatriz seja exposta. Estou disposto a testemunhar sobre tudo o que descobri, fornecer toda essa documentação e ajudar a garantir que o que aconteceu com meu casamento não aconteça com ninguém mais. Cheguei ao tribunal naquela manhã com Fernanda, uma maleta cheia de evidências que nunca esperara ter. A audiência de emergência deveria abordar o pedido de Marina para ter os congelamentos de bens suspensos e estabelecer pensão alimentícia temporária. Em vez disso, estava prestes a se tornar algo muito maior. Marina chegou 15 minutos atrasada, parecendo que havia dormido em seu carro, o que, baseado em suas mensagens recentes, ela provavelmente havia feito. Seu cabelo usualmente perfeito estava puxado para trás num rabo de cavalo bagunçado. Suas roupas de grife estavam amassadas e ela claramente havia estado chorando. Atrás dela caminhou um advogado que não reconheci, um homem magro num terno caro que continuava olhando nervosamente para a pasta de documentos que Fernanda estava carregando. Meritíssimo! Fernanda começou o que inicialmente acreditávamos ser uma dissolução matrimonial direta. Revelou-se ser parte de um padrão maior de fraude. Temos evidência de que a senhora Marina estava recebendo orientação de terceiros, que operam um negócio de consultoria ilegal focado em ajudar esposas a maximizar acordos de divórcio através de práticas enganosas. O advogado de Marina,
que havia se apresentado como Roberto, imediatamente objetou. Meritíssimo. Esta é uma tentativa desesperada de desviar do abuso financeiro do Sr. Ricardo contra sua cliente. A Sra. Marina foi cortada de todos os recursos matrimoniais e está atualmente sem teto. Juíza Carla, uma mulher na casa dos 60, com cabelo grisalho e sem paciência para teatralidade, pareceu não impressionada. Sr. Roberto, revisei as ordens de restrição temporárias e elas foram emitidas baseadas em evidência de que minha Sra. Marina havia estado sistematicamente movendo bens matrimoniais enquanto planejava procedimentos de divórcio. Essa é uma alegação séria. Meritíssima. Fernanda continuou. Agora temos documentação mostrando que a Sra. Marina estava seguindo uma estratégia detalhada projetada por Beatriz, que tem operado um negócio não licenciado, orientando esposas através de divórcios estratégicos para ganho financeiro. Quando Fernanda começou a apresentar a evidência que Felipe havia fornecido, observei o rosto de Marina passar por uma série de expressões: confusão, reconhecimento, medo e, finalmente, algo que parecia traição. Ela claramente não sabia sobre a operação mais ampla de Beatriz ou o fato de que era apenas uma de muitas mulheres sendo manipuladas para lucro. O momento mais prejudicial veio quando Fernanda leu das instruções escritas de Beatriz para Marina. Documente cada instância onde seu marido questiona suas decisões, mostra preocupação sobre gastos ou pede explicações sobre suas atividades. Todas essas podem ser reformuladas como comportamentos controladores que justificam tanto pensão alimentícia quanto uma divisão maior de bens. A expressão da juíza Carla ficou cada vez mais severa, conforme mais evidência foi apresentada. Senhora Marina, ela disse finalmente, estava ciente de que a senhora Beatriz estava cobrando taxas por seus conselhos e que ela mantinha arranjos financeiros com certos advogados de divórcio? Marina pareceu genuinamente chocada. Não, meritíssima. Beatriz nunca mencionou quaisquer taxas. Ela disse que estava me ajudando porque éramos amigas. Senhor Roberto, continuou a juíza, teve algum contato prévio com a senhora Beatriz antes de aceitar este caso? O rosto de Roberto havia ficado pálido. Meritíssima, posso precisar me recusar neste caso. Acredito que pode haver um conflito de interesses do qual não estava previamente ciente. A audiência foi suspensa enquanto Roberto consultou com seu parceiro supervisor. Quando o tribunal retornou, 30 minutos depois, ele não estava mais representando Marina. Senhora Marina, disse a juíza Carla, agora tem a escolha de se representar ou solicitar um adiamento para encontrar novo conselho. No entanto, dada a evidência apresentada hoje sobre manipulação sistemática de bens e potencial fraude, estou mantendo todas as ordens de restrição atuais e adicionando requisitos adicionais para a transparência financeira. Marina escolheu se representar, o que se revelou uma decisão catastrófica. Sem orientação legal, ela fez várias admissões que Fernanda depois me disse que seriam quase impossíveis de superar nos procedimentos finais de divórcio. Meritíssima, eu movi algum dinheiro para uma conta separada, disse Marina, aparentemente não percebendo que estava admitindo exatamente do que havia sido acusada. Mas Beatriz disse que todas as esposas deveriam ter independência financeira. Nunca quis esconder nada de Ricardo. Estava apenas confusa e com medo sobre nosso futuro. Beatriz fez parecer que eu precisava me proteger. A juíza ordenou que Marina fornecesse registros financeiros completos do último ano, incluindo documentação de todo o dinheiro movido de contas conjuntas e todas as despesas pagas com fundos matrimoniais. Ela também ordenou que ambas as partes participassem de mediação antes de quaisquer procedimentos judiciais adicionais. Enquanto saíamos do tribunal, vi Marina sentada sozinha num banco do lado de fora, chorando quietamente enquanto tentava ligar para alguém no telefone. Por um momento, senti uma faísca do velho instinto protetor que uma vez tive por ela. Mas então me lembrei dos meses de mentiras, da traição sistemática e do cálculo frio por trás de seu anúncio de divórcio. Fernanda caminhou ao meu lado enquanto nos dirigíamos para a garagem. Senhor Ricardo, este caso acabou de se tornar muito mais simples para você e muito mais complicado para sua esposa. A retirada de seu advogado, combinada com suas admissões no tribunal hoje, fortaleceu significativamente sua posição. O que acontece agora? A senhora Marina precisará encontrar nova representação, mas qualquer advogado competente dirá que sua melhor opção é negociar um acordo que minimize o dano das revelações de hoje. Ela perdeu a maior parte de sua vantagem. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma única mensagem de Marina. Ricardo, sei que provavelmente me odeia agora, mas preciso que saiba que nunca quis te machucar. Beatriz me convenceu de que você não me amava mais e que eu precisava me proteger. Percebo agora que estava errada sobre tudo. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti algo que quase me fez ligar de volta. Mas então me lembrei de que Marina sempre havia sido hábil em dizer exatamente o que pensava que as pessoas queriam ouvir quando estava em apuros. A mulher que havia enviado aquele texto de divórcio 5 dias antes havia feito sua escolha. Agora ela ia viver com as consequências. A mediação foi agendada para a segunda-feira seguinte, no escritório de advocacia de Fernanda. Cheguei cedo, como era meu hábito, e passei o tempo revisando os documentos financeiros que determinariam como a próxima fase da minha vida se desenrolaria. A nova advogada de Marina,
Cristina havia sido recomendada pelo tribunal como alguém experiente em dissoluções matrimoniais complexas, que era a linguagem legal para casos envolvendo potencial fraude. Marina chegou 10 minutos atrasada, acompanhada pela advogada Cristina e parecendo uma pessoa completamente diferente da mulher confiante que havia me enviado aquele texto de divórcio 2 semanas antes. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por um vestido preto simples, que parecia vir de uma liquidação de loja de departamento. Seu cabelo usualmente perfeito estava penteado simplesmente, e ela usava maquiagem mínima, mas reveladoras. Ela manteve os olhos baixos, evitando qualquer contato direto comigo durante as apresentações iniciais. Antes de começarmos, Fernanda anunciou: "Quero deixar claro que descobrimos evidências adicionais de má conduta financeira que não estavam disponíveis durante a audiência da semana passada." Ela colocou uma pasta grossa na mesa de conferência. "Nosso contador forense completou uma auditoria completa de todas as contas matrimoniais pelos últimos 12 meses. Senhora Marina, sua transferência sistemática de fundos começou 8 meses atrás, não 4, como previamente documentado. O valor total impropriamente movido de contas conjuntas é R$ 10.800, não os 12.000 que inicialmente calculamos." A advogada Cristina pareceu desconfortável enquanto revisava a nova documentação. "Senhora Marina, por que não me contou sobre essas transferências adicionais?" A voz de Marina mal passava de um sussurro. "Esqueci de algumas delas." Beatriz disse que pequenas quantias não importariam, que Ricardo nunca notaria. "Senhora Marina", Fernanda continuou, "nossa investigação também revelou que você usou fundos matrimoniais para pagar pelos serviços da senhora Beatriz, apesar de alegar que não sabia que ela cobrava taxas." A sala ficou silenciosa enquanto Fernanda produziu cópias de extratos de cartão de crédito, mostrando pagamentos, totalizando R$ 2.200 para algo chamado Beatriz Consultoria em Transições de Vida, durante um período de 6 meses. O rosto de Marina ficou completamente branco. Beatriz disse que esses eram pagamentos para um curso de negócios que ela estava ensinando. Ela nunca me disse que era especificamente sobre planejamento de divórcio. Um curso de negócios chamado Transições de Vida Estratégicas para Mulheres. Fernanda leu da documentação. A descrição do curso que obtivemos dos documentos de registro comercial da senhora Beatriz explicitamente afirma que foca em otimizar resultados durante dissolução matrimonial. A advogada Cristina largou sua caneta e olhou diretamente para Marina. "Senhora Marina, preciso falar com você privativamente antes de continuarmos." Elas saíram da sala de conferência por quase 20 minutos. Quando retornaram, Cristina parecia alguém que havia acabado de receber notícias muito ruins. "Meu cliente está preparado para fazer uma oferta de acordo", Cristina anunciou. O que se seguiu foi o colapso completo de toda a vantagem que Marina pensou que tinha. A evidência de decepção financeira sistemática, combinada com seus pagamentos para um negócio de consultoria ilegal de Beatriz, havia destruído qualquer alegação que ela pudesse ter tido para a pensão alimentícia. Pior, o tribunal poderia potencialmente exigir que ela pagasse restituição pelo dinheiro que havia impropriamente movido e gasto. "Senhora Marina", Fernanda disse, "nossa oferta de acordo é a seguinte: você retornará os R$ 10.800 completos movidos de contas conjuntas mais juros. Você também reembolsar o Sr. Ricardo pelos R$ 2.200 pagos ao serviço de consultoria da senhora Beatriz, já que esses pagamentos foram feitos sem seu conhecimento ou consentimento, usando fundos matrimoniais." Marina começou a chorar quietamente, mas Fernanda não havia terminado. "Você não receberá pensão alimentícia. Dada a evidência de má conduta financeira, você manterá seu veículo pessoal e pertences pessoais, mas renuncia a qualquer alegação sobre a casa matrimonial, bens comerciais do Sr. Ricardo ou suas contas de aposentadoria." "Isso é muito severo", protestou Cristina. "Minha cliente cometeu erros, mas não deveria ficar sem nada." "Sua cliente?", respondeu Fernanda friamente. "Passou 8 meses sistematicamente roubando de seu marido, enquanto planejava destruir sua segurança financeira através de um esquema de divórcio fraudulento. Ela tem sorte de não estarmos buscando acusações criminais por roubo e conspiração." As próximas 2 horas foram brutais de assistir. Marina, que apenas 3 semanas antes havia estado confiante de que poderia me manipular para um acordo favorável, foi forçada a confrontar a realidade de que sua traição calculada havia completamente saído pela culatra. "Ricardo", ela disse durante um breve recesso, se aproximando de mim pela primeira vez desde que a mediação começou. "Por favor, sei que cometi erros terríveis, mas R$ 21.000? Não tenho esse tipo de dinheiro. Estarei arruinada." "Deveria ter pensado nisso antes de começar a planejar arruinar a mim", respondi. "Nunca quis arruinar você", ela insistiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Beatriz me convenceu de que você estava planejando me deixar de qualquer forma, que eu precisava me proteger. Ela me mostrou estatísticas sobre como mulheres divorciadas acabam na pobreza, e fiquei com medo. Então decidiu garantir que eu seria aquele na pobreza." "Não?", Marina disse, me sentindo exausto por toda a situação. "Por 8 meses você mentiu para mim todos os dias. Tirou fotos dos meus documentos comerciais privados. Moveu nosso dinheiro enquanto eu estava trabalhando horas extras para pagar por suas viagens de compras. Planejou esse divórcio como se fosse uma aquisição comercial." "Eu sei", ela sussurrou. "Sei, e me odeio por isso." Beatriz fez tudo parecer tão razoável,
como se eu estivesse apenas sendo inteligente e prática. Mas vejo agora que estava sendo egoísta e cruel. O acordo final foi ainda mais severo que a oferta inicial de Fernanda. Marina teria que devolver os 13 mil reais completos durante 18 meses, com os pagamentos vindo diretamente de seus salários antes dela recebê-los. Ela manteria seu carro e pertences pessoais, mas renunciaria a todas as alegações sobre quaisquer outros bens matrimoniais. Mais significativamente, o acordo incluía uma cláusula, afirmando que se Marina falhasse em fazer os pagamentos requeridos ou violasse quaisquer termos do acordo, eu poderia buscar acusações tanto civis quanto criminais por roubo e fraude. Senhor Ricardo, disse Cristina, depois de revisar os documentos finais. Aconselho fortemente que aceite este acordo. Dada a evidência contra você, um juiz provavelmente imporia termos ainda mais severos, e há uma possibilidade real de processo criminal. Marina assinou os papéis com mãos trêmulas, suas lágrimas fazendo pequenas manchas molhadas nos documentos legais que oficialmente terminariam nosso casamento de 7 anos. Enquanto todos se preparavam para sair, Marina se aproximou de mim uma última vez. Ricardo, preciso que você saiba algo, ela disse, sua voz mais firme do que havia estado o dia todo. Quando enviei aquele texto de divórcio, pensei que estava sendo forte e independente. Pensei que estava tomando o controle da minha vida, mas a verdade é que estava sendo controlada pela agenda de outra pessoa o tempo todo. O que quer dizer? Beatriz nunca se importou comigo ou minha felicidade. Marina continuou. Ela me viu como um alvo, alguém que poderia manipular para lucro. Tudo o que me disse sobre merecer melhor, sobre você não me apreciar, sobre precisar me proteger financeiramente, era tudo projetado para me fazer exatamente o que fiz. Por que está me dizendo isso agora? Porque quero que entenda que a mulher que destruiu o nosso casamento não era realmente eu. Era alguma versão distorcida de mim que Beatriz criou, alimentando minhas inseguranças e medos. A verdadeira eu te amava. Amava a nossa vida juntos. E nunca teria te machucado assim. Olhei para Marina. Realmente olhei para ela pela primeira vez em meses, sem suas roupas caras e estilo perfeito. Ela parecia mais jovem, mais vulnerável e estranhamente mais como a mulher com quem me casei 7 anos antes. Acredito que você foi manipulada, disse finalmente. Acredito que Beatriz se aproveitou de suas inseguranças e a levou por um caminho que nunca deveria ter tomado. Mas aqui está algo que não posso perdoar. Você fez uma escolha todos os dias por 8 meses de mentir para mim, roubar de mim e planejar minha destruição. Beatriz não a forçou a fazer essas coisas. Ela apenas as fez parecer razoáveis. Você está certo, Marina disse, acenando lentamente. Fiz essas escolhas. Sou dona delas e aceito as consequências. Só espero que algum dia, quando o tempo suficiente tiver passado, você possa se lembrar de que houve um tempo quando eu te amei mais que qualquer coisa no mundo. Me lembro daquele tempo, respondi. É isso que torna isso tão de partir o coração. 3 dias depois, o divórcio foi finalizado. A juíza Carla assinou o decreto com velocidade incomum, comentando que o caso serviu como excelente exemplo de como decepção e fraude em relacionamentos matrimoniais não servem aos interesses de ninguém. Na mesma tarde, recebi uma ligação de Felipe com uma atualização sobre a situação de Beatriz. O escritório do Procurador-Geral do Estado abriu uma investigação sobre o negócio de consultoria de Beatriz. Felipe relatou que aparentemente 3 outros homens cujas esposas eram clientes de Beatriz se apresentaram com evidências similares. Ela provavelmente enfrentaria acusações por operar um negócio não licenciado, fraude ao consumidor e potencialmente crime organizado se conseguissem provar o escopo de sua operação. E quanto aos advogados que estavam trabalhando com ela? Perguntei. 2 deles foram suspensos pendente investigação pela Associação da Ordem dos Advogados do Estado. O terceiro, Roberto, o cara que tentou representar sua esposa, já foi cassado por aceitar propinas de consultores, não advogados. A peça final de justiça veio 2 semanas depois, quando o marido de Beatriz pediu o divórcio, usando a evidência de suas atividades comerciais fraudulentas para garantir um acordo favorável. Segundo Felipe, explicou Michael, que havia se tornado um amigo após nossos encontros iniciais, Beatriz perdeu tudo. Sua casa, seu carro e a maioria de seus bens, além de enfrentar potenciais acusações criminais. Acontece que Beatriz tem vivido muito além de seus meios por anos, financiando seu estilo de vida com dinheiro de seu esquema de consultoria de divórcio. Quando essa renda desapareceu e seu marido a deixou, ela não conseguiu manter nada disso. Enquanto desliguei o telefone, senti algo que não havia experimentado desde que todo esse pesadelo começou. Encerramento. A mulher que havia envenenado a mente da minha esposa e destruído meu casamento estava enfrentando consequências que combinavam com o dano que causou. Marina, enquanto isso, havia se mudado para um pequeno apartamento do outro lado da cidade e arrumado um emprego numa empresa imobiliária diferente, uma que focava em casas modestas para compradores de primeira viagem em vez de propriedades de luxo para clientes ricos. Segundo amigos mútuos, ela estava fazendo seus pagamentos no prazo e parecia estar reconstruindo sua vida com uma humildade que havia estado ausente durante seus meses finais. Como minha esposa, nunca vi ou falei com ela novamente depois da mediação.
mas ocasionalmente me perguntava se ela havia aprendido algo da experiência ou se havia simplesmente encontrado novas formas de evitar assumir responsabilidade por suas escolhas. De qualquer forma, não era mais meu problema para resolver. 6 meses depois que o divórcio foi finalizado, me encontrei num lugar surpreendentemente bom. A casa parecia mais como um lar do que havia parecido em anos, provavelmente porque eu finalmente podia relaxar sem me perguntar que surpresa financeira poderia estar esperando em nosso próximo extrato de cartão de crédito. Havia usado parte do dinheiro que Marina estava pagando de volta para reformar a cozinha, algo sobre o que havíamos falado em fazer juntos por anos, mas nunca podemos pagar por causa de seus hábitos de compras caros. Meu negócio estava prosperando de formas que não havia esperado. A palavra havia de alguma forma se espalhado sobre minha situação e havia recebido várias indicações de outros homens, passando por divórcios que queriam um consultor que entendesse a importância de proteger bens durante a dissolução matrimonial. Era um nicho que nunca havia considerado, mas se revelou que havia demanda significativa para profissionais que se especializaram em preparação e recuperação de divórcio. Fernanda havia me indicado para 3 outros advogados que lidavam com casos complexos de divórcio, e eu havia me tornado algo como um especialista em consultoria forense para disputas matrimoniais. A ironia não me escapou. A traição de Marina havia inadvertidamente me levado a descobrir uma especialidade lucrativa que genuinamente gostava. Mais importante, havia começado a namorar novamente. Nada sério. Apenas jantares e relacionamentos casuais com mulheres que conheci através do trabalho ou atividades sociais. Depois de 7 anos pisando em ovos em torno dos humores cada vez mais voláteis e demandas caras de Marina, era refrescante passar tempo com pessoas que eram genuinamente satisfeitas com prazeres simples como caminhadas, cozinhar em casa ou assistir filmes, sem constantemente verificar seus telefones para validação de redes sociais. Uma mulher, Juliana, era professora numa escola primária local que dirigia um Toyota de 10 anos e estava perfeitamente feliz dividindo a conta em restaurantes casuais. Depois de meses de encontros, onde Marina gastaria mais numa única roupa do que Juliana gastava em compras de supermercado num mês, o contraste era tanto marcante quanto atraente. "Você parece surpreso que estou bem com rachar a conta", Juliana comentou durante nosso terceiro encontro num pequeno lugar italiano no centro. "Minha ex-esposa me convenceu de que pagar por tudo era o que maridos deveriam fazer", respondi. "Isso soa exaustivo", Juliana disse simplesmente. "Ganho meu próprio dinheiro. Por que não pagaria minha própria parte?" Era um conceito tão básico, mas depois de anos sendo o caixa eletrônico pessoal de Marina, parecia revolucionário. Os pagamentos de Marina chegavam como um relógio. Todos os meses, R$ 1.060 depositados diretamente na minha conta no dia 15. Fernanda havia estruturado o acordo para que o dinheiro viesse do empregador de Marina antes dela sequer vê-lo, garantindo que ela não pudesse gastá-lo em outra coisa, e depois alegar que não podia cumprir sua obrigação. Segundo amigos mútuos, Marina estava vivendo uma vida dramaticamente diferente. Foram-se as roupas caras, carros de luxo e restaurantes chiques. Ela havia se mudado para um complexo de apartamentos modesto, perto de seu novo emprego, e estava dirigindo um Toyota usado que parecia ter visto dias melhores. Mais significativamente, ela havia aparentemente cortado todos os laços com um círculo social que havia girado em torno de atividades caras e competições de status. "Ela parece diferente", meu amigo Tom relatou, depois de esbarrar com Marina num supermercado. "Mais quieta, mais séria. Ela perguntou sobre você, a propósito. Aliás, o que queria saber se você estava bem, se estava vendo alguém. Disse que não era mais da conta dela, mas que ficaria feliz que você estivesse bem." Como ela reagiu a isso? Ela apenas acenou e disse que estava feliz que você estava bem. Depois mencionou que havia aprendido algumas lições difíceis sobre o que realmente importa na vida. Não pedi mais detalhes a Tom. Quaisquer lições que Marina estava aprendendo, ela precisava aprendê-las sem nenhum envolvimento ou aprovação. A atualização mais satisfatória veio de Felipe, que havia se tornado um amigo improvável através de nossa experiência compartilhada com os esquemas de manipulação de Beatriz. A investigação do Estado sobre o negócio de Beatriz havia se expandido numa operação em grande escala, envolvendo múltiplas agências que encontraram evidência de que Beatriz estava executando operações similares em 3 outros estados. Ela havia estado operando sob nomes comerciais diferentes, Felipe me disse durante um de nossos encontros mensais para café. Mas o padrão era idêntico: mirar em esposas vulneráveis, orientá-las através de estratégias de divórcio, cobrar taxas e percentuais dos acordos. Quantas mulheres estavam envolvidas? Pelo menos 47 que identificaram até agora. O valor total de dinheiro envolvido é mais de R$ 1.800.000. Ela estava executando o que essencialmente equivalia a uma empresa criminosa focada em destruição de casamentos. Beatriz havia sido indiciada por múltiplas acusações de crime, incluindo crime organizado, fraude e operar um negócio não licenciado. Seu julgamento estava agendado para a primavera seguinte, e promotores estavam confiantes de que tinham evidência suficiente para garantir tempo significativo de prisão. A parte realmente triste, Felipe continuou, é que a maioria de suas clientes acabaram pior do que teriam estado se tivessem apenas pedido divórcios normais. As estratégias de Beatriz eram tão agressivas e enganosas que geralmente saíam pela culatra.
deixando as mulheres com menos dinheiro e reputações danificadas. E quanto aos advogados que estavam trabalhando com ela, 2 deles foram cassados e o terceiro está enfrentando acusações criminais. Acontece que o esquema de propinas era mais extenso do que qualquer um percebeu. Beatriz estava essencialmente comprando representação legal para suas clientes e depois cobrando taxas inflacionadas. A conversa me lembrou de algo que havia estado pensando frequentemente. Quantos outros casamentos haviam sido destruídos pela interferência de Beatriz, e quantos homens como eu haviam sido pegos de surpresa por esposas que haviam sido sistematicamente viradas contra eles? Você já se pergunta se sua esposa teria pedido o divórcio de qualquer forma, mesmo sem a influência de Beatriz? Perguntei. Todos os dias, Felipe admitiu. Mas cheguei a acreditar que não importa. A mulher com quem me casei não teria usado as táticas de Beatriz. Ela não teria escondido dinheiro, mentido sobre suas intenções ou tentado me destruir financeiramente. Beatriz não apenas a convenceu a se divorciar, ela a convenceu a se tornar alguém que eu não reconhecia. É exatamente como me sinto sobre Marina. A coisa é, Felipe continuou, acho que Beatriz mirava em mulheres que já estavam infelizes, mas não tinham coragem de abordar seus problemas diretamente. Ela lhes deu permissão para agir em seus piores impulsos, enquanto as convencia de que estavam sendo inteligentes e estratégicas. 1 ano depois que o divórcio foi finalizado, estava fazendo compras no mercado dos produtores no centro. Algo que havia começado a fazer novamente depois que Marina foi embora, já que ela havia considerado isso abaixo dela durante seus meses finais. Estava examinando maçãs na barraca de um vendedor quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Ricardo. Me virei para encontrar Marina parada alguns metros atrás, parecendo quase exatamente como a mulher com quem me casei 8 anos antes. Estava usando jeans e um suéter simples. Seu cabelo estava puxado para trás num rabo de cavalo casual e carregava uma sacola de lona em vez de uma bolsa de grife. Olá, Marina, disse, surpreso por como normal o encontro parecia. Não tinha certeza se gostaria de falar comigo, ela disse. Sua voz hesitante, mas firme. Está tudo bem, respondi. Como você está? Melhor do que mereço estar, ela disse com um pequeno sorriso triste. Estou trabalhando na Imóveis Sonho agora, ajudando compradores de primeira viagem a encontrar casas que realmente podem pagar. É diferente do que estava fazendo antes, mas parece mais honesto. Caminhamos juntos pelo mercado, mantendo uma distância cuidadosa, mas caindo no tipo de conversa fácil que costumávamos ter durante os primeiros anos do nosso casamento. Ricardo, preciso te dizer algo, Marina disse enquanto parávamos perto dos vendedores de flores. Estou em terapia há 6 meses, tentando entender como me tornei a pessoa que poderia fazer aquelas coisas com você. O que aprendeu? Que estava procurando alguém para culpar por minha própria infelicidade? Ela disse. Beatriz não criou minha insatisfação com nossa vida. Ela apenas me convenceu de que você era a razão para isso e que destruir nosso casamento era a solução. E agora? Agora entendo que eu era o problema. Parei de apreciar o que tínhamos e comecei a se obsessionar sobre o que não tínhamos. Deixei a agenda de outra pessoa me convencer de que merecia mais do que havíamos construído juntos. Continuamos caminhando em silêncio confortável até chegarmos ao fim do mercado. Ricardo, Marina disse finalmente. Sei que é tarde demais para nós e não estou pedindo perdão ou outra chance, mas quero que saiba que perder você foi o maior erro da minha vida. Você foi um bom marido e joguei isso fora por razões que parecem insanas para mim agora. Aprecio você dizer isso, respondi, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Realmente aprecio, mas preciso que entenda algo. O problema não foi que você queria mais da vida. O problema foi como você fez para tentar conseguir. Eu sei, ela disse, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Escolhi decepção sobre honestidade, manipulação sobre comunicação. Tratei nosso casamento como se fosse algo para ser explorado, em vez de algo para ser valorizado. O que ainda não entendo, disse eu, é porque você não podia simplesmente conversar comigo sobre o que estava sentindo. Porque sabia que você tentaria consertar as coisas. Marina respondeu. Você sugeriria compromissos, ajustes no orçamento, talvez um emprego de meio período para mim ganhar dinheiro para as coisas que queria. Você seria razoável e prático, e eu não queria ser razoável e prática. Queria estar brava e ressentida e culpar outra pessoa pelos meus problemas. Foi a coisa mais honesta que ela havia dito durante toda a nossa crise matrimonial. Beatriz me deu permissão para ser egoísta. Marina continuou. Ela me disse que merecia tudo o que queria sem ter que trabalhar por isso ou sacrificar por isso. Ela fez parecer que tomar o que queria de você era na verdade empoderamento. E agora? Agora entendo que verdadeiro empoderamento significa assumir responsabilidade por sua própria felicidade, em vez de esperar que outra pessoa a forneça para você. Enquanto nos preparávamos para nos separar, Marina alcançou sua sacola de compras e tirou um pequeno envelope. Este é o pagamento final, ela disse, me entregando. Sei que não vence por mais 6 meses, mas consegui um bônus no trabalho e queria terminar essa obrigação cedo. Olhei para o envelope, sentindo uma mistura complexa de emoções. Marina, você não precisa fazer isso agora. Sim, preciso, ela disse firmemente. Carregar essa dívida tem sido um lembrete diário do que fiz com você, conosco, com tudo o que construímos juntos. Preciso fechar esse capítulo completamente. O que fará agora? Continuar trabalhando? Continuar aprendendo?
Continuar tentando me tornar alguém que posso respeitar? Ela disse. Talvez algum dia encontre alguém que possa amar a pessoa que estou me tornando, em vez da pessoa que estava fingindo ser. Espero que encontre, disse. E quis dizer isso enquanto observei Marina caminhar pelo mercado dos produtores, carregando sua sacola de lona simples e parecendo mais com seu eu autêntico do que havia parecido em anos. Senti algo que não havia esperado. Compaixão. Mas o divórcio havia custado a nós dois mais que dinheiro. Havia destruído uma parceria de 7 anos, danificado nossa fé em relacionamentos e nos forçado a confrontar verdades desconfortáveis sobre quem realmente éramos. Mas também nos havia libertado de uma situação que havia se tornado tóxica e insustentável. Marina havia aprendido que a grama nem sempre é mais verde do outro lado, especialmente quando você queima seu próprio gramado para chegar lá. Eu havia aprendido que me defender, mesmo quando significava lutar com alguém que amava, era às vezes a única forma de manter meu autorrespeito e dignidade. Beatriz foi eventualmente condenada a 4 anos em prisão federal por crime organizado e fraude. Sua operação de consultoria de divórcio havia destruído dezenas de casamentos e deixado um rastro de devastação financeira e emocional através de múltiplos estados. O juiz notou durante a sentença que Beatriz havia transformado a instituição do casamento em arma para lucro pessoal, mostrando desprezo insensível pelas famílias e crianças afetadas por seus esquemas. Felipe se casou novamente 2 anos depois, com uma mulher que trabalhava como enfermeira e não tinha interesse em restaurantes caros ou férias de luxo. Aprendi a apreciar alguém cuja ideia de uma noite perfeita é cozinhar, jantar juntos e assistir Netflix, ele me disse na recepção do casamento. Marina eventualmente encontrou trabalho numa organização sem fins lucrativos que ajudava famílias de baixa renda a navegar pelo processo de compra de casas, segundo amigos mútuos. Ela parecia genuinamente feliz numa vida que não tinha semelhança com o estilo de vida de luxo que uma vez perseguiu. Ela nunca se casou novamente, mas parecia ter encontrado o tipo de paz que vem de viver autenticamente, em vez de tentar impressionar outros. Quanto a mim, me casei com Juliana 3 anos depois que meu divórcio foi finalizado. Nosso casamento foi um pequeno evento num parque local, seguido por uma recepção no meu quintal. O custo total foi menos do que Marina costumava gastar numa única viagem de compras, mas foi perfeito porque refletia quem realmente éramos, em vez de quem pensávamos que deveríamos ser. A casa que uma vez havia sido cheia de tensão e objetos caros que nunca trouxeram felicidade, se tornou um lar cheio de risadas, livros e o tipo de contentamento confortável que vem de estar com alguém que te valoriza por quem você é, em vez do que pode fornecer. Às vezes, quando estou trabalhando no jardim que Juliana e eu plantamos juntas, ou quando estamos cozinhando o jantar enquanto discutimos nossos planos simples para o fim de semana, penso sobre a mensagem de texto que mudou tudo. Ricardo, quero o divórcio. Não posso mais fazer isso. No final, Marina estava certa sobre uma coisa. Ela não podia mais fazer aquilo. Ela não podia manter a pretensão de que estava feliz com nossa vida juntos, enquanto secretamente se ressentia de tudo sobre ela. A tragédia não foi que nosso casamento terminou, mas que tomou um caminho tão destrutivo para chegar lá. A mulher que me enviou aquele texto de divórcio me ensinou que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é deixá-la ir, mesmo quando ela está tentando levar tudo mais consigo. E às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer por si mesmo é se levantar e lutar por sua dignidade, mesmo quando significa lutar com alguém que uma vez amou mais que qualquer coisa no mundo. Nos momentos quietos da minha nova vida, sou grato por ambas as lições. Deixe nos comentários se você também colocaria tudo em risco para se defender depois de descobrir uma traição tão planejada assim.